Bom dia, gente, ou boa tarde, né, ou boa noite, seguindo aí, né, a nossa sequência de aulas. Isso vai depender aí do horário que vocês estão assistindo essa aula, tá? Então, a aula de hoje, que nós vamos falar aí, tá? A aula é referente à nomenclatura de hidrocarbonetos agora ramificados. Nós vimos na aula passada a nomenclatura dos hidrocarbonetos normais, ou seja, sem ramificação. Agora nós vamos falar de ramificação, tá? Então vamos acrescentar as ramificações, tá? Então esta nomenclatura nós vamos continuar falando de cadeias carbônicas. Agora, né? Essas cadeias carbônicas serão cadeias carbônicas ramificadas, homogêneas, sempre homogêneas, saturadas ou insaturadas, tá? Então nós vamos analisar aí, sim, a cadeia, praticamente a mesma coisa que nós vimos na aula passada, tá? Somente vamos acrescentar a ramificação, tá? Nós vimos na aula passada que nós começamos a contar as cadeias insaturadas, tá? A partir da extremidade mais próxima da insaturação. Continua valendo isso aqui, tá? Ah, mas eu tenho ramificação, vai ficar ramificação muito longe. Não tem problema. O importante é a insaturação no carbono de menor número, ou seja, mais próximo da extremidade. Tá? Agora, nós vamos partir para uma regra geral. Tá? Agora nós temos aí mais do que mais do que duas extremidades para as cadeias abertas, tá? E para a cadeia fechada nós temos várias ramificações aí nessas cadeias, tá? Falando em cadeia aberta, como que a gente vai fazer basicamente, tá? Então, pensando aí basicamente, olha lá, vamos lá. Primeiro para os alcanos. Determinar a cadeia principal, ou seja, a maior sequência de átomos e carbonos e escrever o seu nome, tá? Então eu vou contar carbono por carbono, vou fazer uma contagem de carbonos, tá? Esta contagem de carbonos é para eu encontrar a cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Então, a maior sequência vai ser a minha cadeia principal, tá? Depois de contar os carbonos, nós vamos ali, ó, considerar cada ramificação um grupo substituinte e dar os seus nomes, tá? Depois disso, numerar a cadeia principal de modo a obter os menores números possíveis, tá? Para indicar a posição da ramificação, tá? O que significa isso? O que indica isso para mim? Para que serve isso daí, tá? Então, é para eu ter também o menor número possível da ramificação, tá? Olha lá, ó. O nome deve seguir a seguinte ordem, tá? Número da posição da ramificação, depois o nome da ramificação e, por último, o nome da cadeia principal, tá? Se houver duas ou mais ramificações, elas devem ser escritas em ordem alfabética, tá? Então, essas ramificações aí serão em ordem alfabética, separadas por hífen, entre o número e nomes, tá? Se houver duas ou mais ramificações iguais, tá? Suas quantidades devem ser indicadas por prefixos di, tri, tetra, penta, octa e assim por diante, dependendo de quantos eu tenho aí, tá? Então, gente, como que eu vou fazer? Vamos lá, primeiro para o primeiro exemplo, tá? Então, ó, a primeira parte, a primeira coisa que ele fala lá pra gente é determinar a cadeia principal, ou seja, contar os carbonos em todas as posições possíveis, a maior sequência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí tanto faz, tá? Então, ó, vou considerar esta daqui a minha cadeia principal, tá? Então, tá aí, achei a minha cadeia principal. Então, eu tenho agora aqui, ó, uma ramificação. Como que é o nome dessa ramificação? Isso daqui é um metil, tá? Então, já fiz o segundo passo. O terceiro passo é numerar a cadeia para fazer com que essa ramificação fique no menor número possível. Então, ó, eu vou começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha ramificação está no carbono de número 2. Tá? Como que eu dou o nome para esse cara aí? A sequência é o número da posição. O número da posição é o carbono em que ele está. Então, este cara aí, ele vai se chamar 2,
tracinho, metil, tá? Que depois do número vem o nome e separado aqui eu preciso colocar o nome da cadeia principal. Pente, simples entre os carbonos AN, só tem carbono e hidrogênio. Então está aqui o nome deste cara, 2-metilpentano, nome deste carinha aqui. Segundo exemplo, de novo, contar as cadeias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha cadeia principal é esta daqui, ó. Opa, passou. Minha cadeia principal é esta daqui, tá? Então, aqui está a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Ramificações, ó, tem uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Esta ramificação aqui é um metil, esta ramificação aqui é um etil, tá? Então, contar agora os carbonos, né, para que eles fiquem nos números menores, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha contagem vai ser a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Pela regrinha que eu mostrei para vocês, então, é o número da ramificação. Se tiver mais do que uma ramificação, então, por ordem alfabética. Então, E vem primeiro que o M, tá? Então, o etil vem primeiro. Então, o nome dessa cadeia é 5, tracinho, etil, tracinho, 3, tracinho, metil, e o nome da minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 8 carbonos, então, ó, tracinho, oct, só tem ligação simples AN, e só tem carbono e hidrogênio, O. Então, o nome dessa cadeia é 5-etil, 3-metil-octano. Tá? Então, está aqui o nome desse cara aqui. Beleza, gente? Por enquanto? Então, vamos lá para um último exemplo aqui, tá? O nome desta cadeia aqui, tá? Então, contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a minha cadeia principal, vou considerar esta daqui, ó. Tá? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 ramificações. Todas elas metil. Então, eu tenho 3 ramificações metil. Então, aqui tá fácil, ó. Começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu tenho 3 ramificações do grupo metil. Então, eu vou dizer que isso aqui é um trimetil, tá? É um trimetil. Mas onde estão esses trimetil, ó? No 2, no 2 e no 3, tá? Então eu tenho, ó, trimetil. Eu tenho 1 no 2, 1 no 2 e 1 no 3. E o nome da cadeia, pentano, tá? Nomezinho da nossa cadeia aqui é pentano. Gente, por enquanto, tranquilo, né? Vamos lá agora para os alquenos, alquinos e dienos, tá? É tudo basicamente a mesma coisa. Aqui, ó. Determinar a cadeia principal, ou seja, aquela que contém a maior sequência de átomos de carbono. Agora tem um detalhe: a insaturação tem que fazer parte obrigatoriamente da cadeia principal, mesmo que não seja a maior sequência de carbonos, tá? Segundo passo, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação e escrever o seu nome indicando a posição da insaturação. Então, ó, esse segundo passo aqui é o que nós vimos na aula passada, tá? Próxima sequência, considerar as ramificações um grupo substituinte e dar o nome a ele. O nome deve seguir a seguinte ordem, tá?
como que vai ficar a ordem deste cara aí, tá? Número da posição da ramificação, nome da ramificação e nome da cadeia principal, exatamente igual aos alcanos. Se houver duas ou mais ramificações, elas devem ser escritas em ordem alfabética com hífen entre números e nomes, tá? Exatamente igual à sequência que nós vimos nos alcanos. Então, olha aí, ó, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma dupla ligação, então esta dupla ligação tem que fazer parte da cadeia principal, tá? Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Não pode, para lá é maior. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode, ó, essa dupla ligação tem que fazer parte. Então a minha cadeia principal vai ser esta daqui, ó. Tá aqui a minha cadeia principal. Então eu vou ter esta ramificação e eu tenho esta ramificação. O nome dessa ramificação aqui é um metil. O nome desta ramificação, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but e é um carbono terciário. Então esse cara aqui é um terc butil, tá? É um terc butil. Então, e vou contar agora da extremidade mais próxima dessa. Então a extremidade mais próxima dessa é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, como que vai ficar o nome desse cara aqui? O T do terc não vale. O que vale é o B do butil e o M do metil, tá? Então, quem é por ordem alfabética, eu começo com o butil. Então, esse cara aqui, ó, está no 3, terc butil, tracinho 5, metil, tracinho, olha a minha cadeia principal, ó, 7, hept. No carbono 2, ó, tem uma dupla, 2, eno, tá? Então aqui está o nome da minha cadeia deste alqueno, tá? Porque só tem uma dupla ligaçãozinha ali, tá? Então, continuando aí, mais um exemplo, tá? Pra gente. Esta ligação tripla tem que aparecer na cadeia principal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha cadeia principal é esta daqui. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, um grupo, outro grupo substituinte. Aqui é um metil, aqui é um etil, tá? Então, começa da extremidade mais próxima da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6. Então, por ordem alfabética, 3 etil, 4 metil e cadeia principal. Ela é uma cadeia de 6 carbonos, então X no carbono 1 tem um in e só carbono e hidrogênio termina com O, tá? Então aqui este exemplo de um alcino, tá? Ramificado. Agora, ó, um exemplo para a gente encontrar o nome desse cara. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas olha aqui, eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, essas duas duplas aqui, ó, tem que fazer parte da cadeia principal, mesmo que a cadeia principal não seja a maior, tá? Contagem de carbono, mas as insaturações têm que fazer parte da cadeia principal. Só não vai fazer parte da cadeia principal a insaturação quando houver mais do que 3. Mais do que 3 insaturações e uma em cada extremidade. Aí não existe meio para que ela esteja as 3 na mesma cadeia principal. Aí vocês vão escolher duas sequências, duas insaturações sequenciais aí com a maior sequência de carbonos possível, tá? Então, nesse caso aqui, a contagem vai começar a partir daqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, porque eu começo a contar aqui porque está mais próximo da insaturação. E eu tenho esta ramificação aqui. 1, 2, 3, 4. 4 é um butil, está ligado pelo carbono primário, então isso daqui é um butil. Então o nome desse cara aqui é 3 butil. Nome da cadeia, 5 carbonos. Então, pente. No 1 e no 3, então, ó, 1 e 3. No 1 e no 3, eu tenho o quê? Um dieno, tá? Então, tá aqui o nome desta cadeia de ramificada, tá? Nós vimos aí os de cadeia aberta, agora nós vamos falar sobre os caras de cadeia fechada, tá? Então, ó, começando pelo ciclo alcanos. A nomenclatura da cadeia principal segue as mesmas regras dos alcanos, exatamente a mesma coisa. Contagem dos carbonos e tudo mais. Para se estabelecer a nomenclatura da estrutura, deve-se considerar a quantidade e a posição das ramificações, tá? Se tiver, onde está essa ramificação, tá? Aqui, próximo item, se tiver uma única ramificação, não há necessidade de indicar a posição, pois essa sempre será a primeira, tá? Mais de uma ramificação, a numeração da cadeia deve se iniciar pelo carbono que tiver a maior quantidade de ramificações, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos para a gente montar. Então, ó, eu tenho a minha cadeia fechada, esta cadeia fechada, é a cadeia principal. Então, isso daqui é uma ramificação, que é um metil. Então, como que vai ficar o nome desse cara? Só tem uma ramificação, então esse cara é o carbono 1, tá? Então vai ser este cara aqui, ele vai se chamar, ó, 1-metil, tá? E agora o nome da cadeia principal. Como que é o nome da cadeia principal? 1, 2, 3. Cadeia fechada, ciclo, tracinho, propano. Ciclopropano. Posso também só escrever metil, ciclopropano. Tudo junto, tá? Posso escrever assim, tá? Não tem problema porque é o número 1, tá? Agora aqui, ó, esse outro exemplo. Esse outro exemplo, ó, eu tenho esta cadeia fechada. Nesse carbono eu tenho 2 ramificações, nesse carbono eu tenho uma ramificação, tá? Então, o carbono que tiver a maior quantidade de ramificação vai ser o meu carbono número 1, tá? Então, esse cara aqui vai ser o número 1 e aqui vai ter que ser o número 2, tá? Aí vai ser o número 2. Então, o nome para este cara aqui vai ser, ó, tá? O nome desse cara aí vai ser, ó, esse daqui. Eu tenho esta ramificação, tenho esta ramificação e tenho esta ramificação, tá? Então, ó, no carbono 1 eu tenho esses 2 grupos metil e nesse carbono 2 eu tenho um grupo etil. Então, por ordem alfabética, tá? Ordem alfabética eu escrevo. No carbono 2 eu tenho um etil. No carbono 1 e no carbono 1 eu tenho um dimetil, tá? E vou colocar o nome da cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de fechado. Então, ciclo, tracinho, porque eu gosto de deixar separado. Então, 5 carbonos, propano, ó, prop, an e o, tá? Então, aqui é o nome para esta cadeia de um ciclo, é um ciclo alcano, tá? Então, aí, a cadeia do ciclo alcano, tá? Finalizando aí agora, né, são as cadeias aromáticas, né? Como que a gente dá o nome para essas cadeias aromáticas, como que elas são montadas, como que elas ficam, né? Então, ó, quando a cadeia principal for um anel benzênico, tá?
ela deve ser chamada de benzeno. Então, a cadeia principal vai ser chamada de benzeno. E pode apresentar uma ou mais ramificações, tá? Então, ó, quando eu tiver uma única ramificação, não há necessidade de indicar a posição, pois essa sempre será o primeiro, exatamente igual aos alcanos, tá? Exatamente igual ao que estava aparecendo ali para trás, tá? Duas ou mais ramificações. A numeração deve iniciar de um dos carbonos ramificados e prosseguir de forma que se obtenha os menores números para os grupos, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos para gente dar o nome desses caras. Então, ó, eu tenho apenas uma ramificação. Então, não preciso colocar o nome, porque este carbono aqui vai ser o carbono número 1, tá? Então, este cara aqui é o famoso metil tracinho benzeno, tá? Então, metil benzeno. Este cara aqui, ó, duas ramificações. Então, ó, eu tenho 1, 2 grupos metil. Então, aqui também é metil. Então, ó, aqui é 1, aqui é o 2. Eu não posso fazer o contrário, porque senão esse daqui vai ficar muito fora. Então, carbono 1 e carbono 2. Então, o nome desse cara aqui, ó, 1,2 tracinho. São 2 metil, né? Então, é um dimetil tracinho benzeno, tá? Então, esse é o nome. Quando for 1 e 2, tá? Para eu não colocar 1 e 2, quando for a ramificação 1 e 2 para aromáticos, eu posso falar que isso daqui é um ortometil benzeno, tá? 1 e 2 é orto. Aqui, ó, 1 e 3. Então, o nome desse cara exatamente igual ao de cima, ó, 1,3 dimetil tracinho benzeno. Ou quando for 1 e 3, eu posso colocar, ó, metil metil benzeno. Metametil benzeno, tá? E aqui, ó, 1 e 4. Então eu vou colocar aqui o nome para esse cara, 1,4 dimetil benzeno. Ou para metilbenzeno. Tá? Para metilbenzeno. Pode ficar desse jeito, tá? Então, aqui são os nomes para cadeias aromáticas, ou não só aromática, né? Para todos os tipos de cadeias ramificadas, tá? Então, gente, a aula, né, de hoje nós finalizamos por aqui. Nomenclatura de cadeias ramificadas e homogêneas, tá? Então, é basicamente a mesma coisa que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Só acrescentando as ramificações. Turminha, um grande abraço para vocês, boa semana e até a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Tchau, gente. Um grande abraço. Até a próxima.